Uhul! Ampliflix 154. E aqui são tecnologias educacionais, tendências na educação de professor para professor, professora para professora. E hoje o nosso tema, Sams? Pensamento hexagonal. Você já ouviu esse termo alguma vez? Conta aqui nos comentários, quero saber. Não, e a gente andou falando sobre o pensamento hexagonal, a gente já mostrou, já gravou drops e tudo mais, mas a gente tem que voltar, porque a gente estava olhando aqui, né, Sams? Olha isso. Tem várias coisas, inclusive a gente começou, acho que a gente quando fez esse aqui, já estávamos pensando no pensamento hexagonal? Não. Olha só que interessante isso. Isso aqui foi uma atividade que a gente fez em um programa que chamava Amplifica Além do Óbvio. Além do óbvio, isso. Era para você levar as suas estratégias de ensino para além do óbvio, porque aqui a gente gosta assim, para além do óbvio. Próximo nível. E aí no verso dessa folha que os participantes receberam, a gente já fez uma estrutura de pensamento hexagonal. Que aqui no meio, Carla, a gente escrevia assim, o que eu estava levando daquele encontro, as referências que tinham me chamado a atenção, recursos e estratégias que eu tinha aprendido, o momento ahá, seus insights, os principais insights. Aqui, esse eu não vou conseguir ler ao contrário. Com quem quero compartilhar os meus aprendizados, eu adoro essa. O que eu quero adaptar para o meu contexto e as minhas perguntas e dúvidas. Isso aqui, Carla, é um modelo simples de uso do pensamento hexagonal para qualquer dinâmica de aprendizado. Você pode usar, inclusive, em qualquer dinâmica de aprendizado, né? Você entrega essa estrutura para o aluno, você pode desenhar ela no quadro ou entregar impressa, igual a gente fez assim, e o aluno, no início da aula, ele já começa, a registrar aqui nessa forma do pensamento hexagonal, Carlota. Esse aí eu amo, eu tô até procurando aqui, porque na verdade a gente está mostrando ele físico, né? Mas o analógico. A gente tinha digital também, eu lembro. Nós temos, e com certeza Pode colocar aí, que você vai achar já. Eu vou achar já, porque, claro, a gente vai ter que compartilhar com você, porque isso aqui, para a sala de aula, você fazer com os alunos assim aprendizagem sempre. Invisível, isso aqui. Aprendizagem invisível, metacognição, né? Então, se eles se acostumam a fazer isso, eu já eu cato o slide. Agora conta aí, de onde veio o pensamento hexagonal? Porque no fundo a gente fez essa estratégia aqui, mas a gente não tinha se aprofundado em pensamento hexagonal ainda, né, Carla? Não tinha. Inclusive, nesse mesmo Além do Óbvio, esse aqui é muito parecido, só que ele tá em A3. Né, mas esse aqui é mais poderoso ainda para mim. Esse aqui, eu ainda vou fazer um jogo dele, é meu sonho. Isso aqui eu tenho já várias ideias para ele, inclusive, porque esse aqui foi uma ideia muito poderosa que a gente teve aqui, ó. O que a gente fez, Sams? A gente pegou os verbos da taxonomia de Bloom. Então, você vai ver aqui alguns verbos. E eles tinham que conectar. Então, eles escolhiam os participantes, pode ser os alunos, enfim. Eles escolhiam aqui o verbo. E aí, eles tinham que conectar com alguma coisa relacionada ao... Na época era o seminário, né? Mas pode ser em sala de aula. E o legal disso aqui é que a gente conectou com um bot, a gente montou uma trilha com um bot, que quando eles clicavam em algum desses aqui, o bot interagia com eles e dava desafios. Foi assim, Samara, sensacional. Foi realmente uma experiência incrível. Já achei aqui, ó. Que é uma forma de usar o pensamento hexagonal ainda. Também. A gente não falou que é pensamento hexagonal ainda, mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Só quero mostrar aqui na tela para você, olha lá. Esse aqui, ó, olha aí. Tá todo bonitinho aqui, que você pode colocar no Google Slides. Versão física. Versão física e versão digital para você. É óbvio que a gente vai deixar esse modelinho para você. Vamos então agora falar do pensamento hexagonal, como a gente realmente conheceu depois, porque aqui a gente estava brincando mais ou menos com a ideia de colmeia, na verdade, né? Mas aí, na verdade, com a Jennifer Gonzalez, que eu amo ela. Outra referência legal. Ela tem um blog, site, tem várias coisas. Ela também ela é muito ativa no Twitter. A newsletter dela é maravilhosa. Ela chama Cult of Pedagogy. Sim. O culto da pedagogia, assim, o nome é forte, mas realmente... é muito legal. Eu acho que é um bom culto para se ter.
porque na verdade ela é uma pessoa muito séria e aprofunda muito, tipo assim, nada dela é raso. Bem acadêmica. Bem, e é por isso que a gente ama ela, porque ela não só tem uma parte teórica fundamentada muito boa, mas ela sempre traz as coisas práticas e a gente sempre traz muita coisa dela aqui. E ela aplica, ela não fala, ela pesquisa, estuda e muita coisa ela constrói e aplica, né, Carla? Sempre. Acho muito legal. E aí ela Sempre. conta como foi, se deu certo, o que não deu, É. se funcionou, se não funcionou, o que ela adaptou pro cenário que ela encontrou. É muito legal. E quando eu vi o pensamento hexagonal, eu digo, cara, é isso que a gente vai ter que explorar com os professores, até para o aprofundamento da aprendizagem dos alunos. Por quê, Samara? No pensamento hexagonal, a gente tem ali as bordas, né? Ali as partes limítrofes, São tipo né? as conexões. Deixa eu pegar esse aqui, que ele é mais ele é escuro, maior. Essas conexões aqui, né? A borda aqui, ó. Então, é como se você tivesse uma ideia central e as conexões com essa ideia, mais ou menos assim. Exatamente. Então, todas as ideias se conectam e aí o grande lance aí do pensamento hexagonal é como é que você faz a conexão dessas ideias. E aí não tem certo e errado, mas é a forma de pensamento do estudante, né? E eu acho que isso é sensacional. E é uma forma que eu acho de expandir, sabe? O pensamento hexagonal, ele te ajuda a expandir o que você está pensando sobre aquele assunto naquele momento. Porque como você tem que ficar fazendo conexões com cada aresta ali, né, do hexágono, você acaba ampliando o seu espectro de possibilidades ali para aquele assunto. Então, eu acho muito interessante, Carla, inclusive, até quando eu vou planejar a aula. Eu coloco assim, essa aula, digamos que seja uma aula de laboratório, tá? Aula de laboratório. Que conexões que eu posso fazer dessa aula de laboratório com outras estratégias? Porque a aula de laboratório, ela tem uma estrutura muito específica. Eu vou lá pro laboratório, tem um roteiro, né? O aluno tem que seguir esse roteiro e executar a experiência. Em geral, é assim. Então, eu comecei a colocar essas minhas estratégias para tentar expandir. Que coisas eu poderia anexar a essa aula a esse encontro? Então eu uso até para planejamento de aula. Porque na verdade a forma como a Jennifer trabalha é muito com pensamento divergente. Primeiro quer dizer você abre e expande e depois convergente, que é quando você faz as conexões. Então vamos ver aqui na tela a estrutura e óbvio que a gente vai deixar esse modelinho lindo para você. Primeiro a gente tem a explicação aqui que a gente vai deixar para você, já tudo tem bonitinho. Um vídeo sobre isso que a gente tem já falou, um vídeo, né? a gente já falou sobre isso, mas cara, eu não me canso de repetir, né? Hoje, por exemplo, a gente trouxe outras coisas. Aí depois, ó, a gente tem todas as explicações. E aí, como que a gente faz aqui, Samara? A gente pede para os alunos colocarem, tem um tema central, por exemplo, e aí eles pegam e colocam, na verdade, aqui são os tópicos relacionados com aquilo. Tá, então digamos que o tema seja, sei lá, queimadas. Aí, aqui na lateral, mudança climática, isso, sei lá. Então, antes de colocar nos hexágonos, eles colocam na lateral direita. Entendi. Uma lista. Então eu ponho lá, temperatura, calor, sei lá, seca, chuva. Vou botando os tópicos que vierem à cabeça sobre aquele tema. Isso. Aí depois eles começam a conectar os hexágonos. O que é mais próximo do outro em termos de tópicos relacionados, entendeu? Então isso eu acho interessantíssimo. Aí como é que você aprofunda e faz o pensamento mais convergente? Aqui eles têm que pegar o que eles colocaram aqui e criar aí, conexões. Criar as conexões e dar explicação. Então, quer dizer, é realmente você aprofundar aquela ideia inicial que você teve em relação, primeiro, a palavras, tópicos, grandes tópicos e tal. Então, só de fazer isso então se ele estabeleceu aí 4 conexões, ele vai escrever, ele vai explicar as 4 conexões. Ele vai explicar. Slide. E você pode deixar assim, ou então você pode também, eu estou duplicando aqui, você pode fazer com que eles movam isso para formar realmente as colmeias, tá vendo? Ó, tá vendo? Aí depois ele pode ir pensamento hexagonal é exatamente isso, ó, tá vendo? Que os hexágonos estão certinhos. Aí você vai conectando para já ir conectando. Então, também essa manipulação e essa interatividade no Google Slides permite isso, de você arrastar para ver o que faz. 6 conexões no mínimo, né? Não, exatamente, Samara. Porque faço 6 aqui, depois ainda é exponencial. Porque claro. Cada 6 eu vou ter mais 5 para fazer. E aí, na verdade, uma parte muito interessante dessa atividade você pode começar ela individualmente e depois os alunos vão, por exemplo, para um Google Meet, para um WhatsApp, enfim, ou se reúnem em sala de aula. E aí discutem e eles debatem para chegar do grupo.
Porque aí eles vão ter que se justificar por que as conexões são mais fortes ou mais fracas, que estão um pouco mais distantes. E dá para você fazer analógico também, porque você pode ter o frame dos hexágonos, usar post-it, Carla, ou papelzinho cortado. Nem que só aí você isso. move as ideias. Você pode recortar, Pode né, também. recortar, Para mover. Os hexágonos. Total, também, assim. Totalmente Então, adaptável para o analógico. Exatamente. Híbrido que você quiser. A gente ama isso, essa ideia do analógico, quer dizer, o que você pode adaptar, o que você ganha no digital, né? Porque aqui tem esse ganho de que vai estar tudo lá. Você pode ter numa página, num slide só, todos os grupos, por exemplo, e depois eles explicam uns para os outros. Isso é fenomenal. Eu quero saber se você curtiu essa ideia do pensamento hexagonal e quais são as suas ideias para isso. E se você curtiu, o que tem que fazer, Sems? Compartilhar com alguém, um professor, uma professora, que não teve oportunidade de assistir esse vídeo aqui agora, mas você pode mandar aí o link pelo WhatsApp ou pelas redes sociais. Aliás, já aproveita e pega esse link e compartilha nas redes sociais. E eu quero saber o que é que você vai fazer com o pensamento hexagonal aí e os seus alunos. Curtiu?